Fala pessoal, Dante aqui, e conforme eu prometi, estamos começando o ano em grande estilo. O segundo vídeo do ano já vai ser um comparativo triplo, coisa que eu nunca fiz aqui no canal, e entre peixes grandes, né? Galaxy S23 Ultra, o lançamento, e os antecessores S22 Ultra e S21 Ultra. Para quem ainda não viu, o unboxing do Galaxy S23 Ultra tá aqui no canal em formato de shorts, e também tá lá no meu Instagram, o Dante Costa. Dá uma olhada lá, que tá bem bacana. Mas eu quis logo começar com um comparativo para mostrar esse smartphone em relação aos outros, porque eu acho que é uma época que as pessoas estão fazendo upgrade, estão fazendo conta para ver se vale a pena ou não migrar dos dispositivos para o lançamento, né? E aí eu acho que é interessante, tendo os três aqui, um de cada cor, a gente mostrar, entrar um pouco mais em detalhes e comparar os três. Como eu disse, eu nunca fiz um comparativo triplo aqui no canal, e como eu gosto de falar bastante, não vou me prolongar aqui, vamos partir direto para o que interessa e falar dos três smartphones. Começando então pelo design, falando rapidamente aqui do S21 Ultra, todo mundo já conhece, ficou bem característico esse design do S21 Ultra, com essa, vamos dizer, essa protuberância da câmera que se alonga aqui ao redor do chassi, né? Um design bem característico e muito bacana. Eu pessoalmente acho bem bacana que a Samsung fez nessa época e estreou essa cor, o Phantom Black, que eu acho simplesmente maravilhosa. Então um design aqui já batido, mas que ao mesmo tempo eu acho extremamente elegante e bem, com bastante personalidade, né? Então a gente está falando de um smartphone muito bonito e, vale dizer, mais arredondado do que a gente vai ver aqui nos outros. Já o S22 Ultra já estreia um design muito mais similar ao da linha Note, então bem retangular, com essas linhas aqui, curvas na lateral, mas bem quadradão, né? E aí a gente tem as câmeras, dessa vez, protuberando diretamente da carcaça do aparelho, um design que a gente também já aprendeu aí a reconhecer como o smartphone da Samsung. E aí a gente tem a novidade, que é a S Pen embutida, assim como na linha Note. Aqui a gente tem basicamente um sucessor do Note 20, né? Se podemos dizer assim, nessa cor muito bonita que é o verde, muito bacana. Por último, temos o S23 Ultra, que é um aprendizado aí desses dois. Chegamos aqui no S23 Ultra, que tem aí, pode parecer logo de cara muito similar ao S22 Ultra, mas a gente nota que as câmeras são maiores aqui no corpo do aparelho, o que já dificulta o uso de uma capinha do S22 Ultra nele, né? O que é uma pena para quem está fazendo o upgrade. E aí a gente tem um design aqui no branco. Eu não sou o maior fã de branco, mas aqui eu tenho que dar o braço a torcer, que eu tô apaixonado por esse tom fosco aqui, que tem um certo brilho fantástico. As laterais de alumínio, como a gente está acostumado, mas aqui muito mais achatadas do que no S22 Ultra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. A diferença é bem grande na sensação, no toque mesmo, é bem grande a diferença. Aqui muito mais achatado, a tela curva um pouco menos, ainda dá para sentir a curva aqui em relação ao S21 Ultra, que era bem mais curvado. A gente sente bastante a diferença. E aí, claro, a S Pen continua aqui no aparelho, essa tela maravilhosa que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. E as câmeras agora têm além de serem maiores, né, tem um aro ao redor delas, que é bem bonito também. Então, S23 Ultra é um belo aprendizado de design, e eu acho que esses pequenos detalhes em relação ao S22 Ultra que deixam ele ainda mais, vamos dizer assim, um aparelho ainda mais premium, né? Porque o S22 Ultra, de certa forma, ele ficou mais minimalista em relação ao S21 Ultra, que era um aparelho com mais presença, se eu posso dizer assim. E o S23 Ultra foi lá e ficou com alguns detalhes a mais, alguns detalhes com um pouco mais de atenção. Eu sinto que ficou um aparelho extremamente de bom gosto, assim, da Samsung. Quando você pega na mão, você sente a diferença, é bem interessante. E não, você não tá ficando maluco, realmente tinha um bicho voando aqui, uma joaninha. Já tomei as providências aqui e vamos seguir com o vídeo. Bom, vamos falar um pouco das três telas maravilhosas que a gente tem aqui, então. Basicamente a gente está falando de três telas de 6.8 polegadas com a mesma resolução Quad HD, 120 Hz, com aí a principal diferença sendo o brilho e aí, claro, a calibração, que a cada ano muda um pouquinho. Mas então a gente está falando de uma tela que alcança em vídeos como esse HDR 1500 nits no S21 Ultra aqui embaixo, 1750 no S22 Ultra aqui em cima e os mesmos 1750 no S23 Ultra aqui embaixo. Apesar que vendo aqui, claramente dá para ver que os dois mais novos são mais brilhantes com o S21 Ultra, que está um pouco mais escuro aqui. Eu posso até abaixar um pouco o brilho do estúdio aqui para vocês verem um pouco melhor as telas no escuro, olha só. E aí quando a gente aumenta o brilho dá para ver a diferença de brilho.
mas entre as duas aqui eu noto um pouquinho mais de brilho no S23 Ultra, apesar das especificações não serem tão diferentes. E aí eu quero que vocês também me digam aí nos comentários se vocês notaram essa diferença ou se é coisa da minha cabeça. Mas aí é uma questão, né? Top de linha sempre vai ser top de linha, não importa a idade. Olhar para a tela do S21 Ultra, do S22 Ultra é espetacular, e eu tenho certeza que nenhum intermediário hoje em dia tem essa qualidade de tela, com tanto brilho, com uma representação tão bonita, né? Das cores, enfim, todos os detalhes, o HDR que funciona perfeitamente. Então, realmente, 3 telas excepcionais. Com aí o S23 Ultra, olha só, vou mostrar pra vocês aqui que realmente o brilho tá no máximo nos 3, tá? Mas essa aí vai ser a principal diferença. De resto, a gente tem telas basicamente idênticas. Tirando o formato aqui, dá para notar claramente como os dois em formato da linha Note são mais largos do que o S21 Ultra, né? Você percebe isso e percebe muito isso na mão também, né? O S21 Ultra é um smartphone, apesar de bem grande, um pouco mais fácil de segurar do que esses outros dois, justamente pelo formato, ele é um pouco mais estreito, então é um smartphone que parece um pouco menor na mão. E aí o S23 Ultra vem logo em seguida nesse quesito, por ter as laterais um pouco mais achatadas e mais fáceis de segurar. E o S22 Ultra é o smartphone que você não vai querer usar sem capinha, porque ele fica muito complicado de manusear. Você tem bastante medo de cair, obviamente, um smartphone desse preço, né? Então fica aí também essa observação. E aí vale lembrar que os 3 aceitam o input da S Pen. A única diferença é que o S21 Ultra não vem com uma S Pen embutida na carcaça, como os outros dois, mas ele também funciona com qualquer S Pen que você tiver por aí. Pode usar no S21 Ultra, o que é muito positivo também. Agora, aproveitando o setup aqui, eu quero testar os alto-falantes dos 3. É um ponto que eu sempre gosto de testar, porque eu sinto que é algo que traz uma característica bastante premium para os smartphones quando tem um alto-falante bom, né? E é o caso dos tops de linha, costuma ser esse. Então, existe um boato aí que o S21 Ultra pro S22 Ultra teve uma leve piora, e agora estão dizendo que o S23 Ultra tem um baita de um alto-falante. Então, vou testar aqui os 3, vou dar play nos 3 e aí a gente vai revezando aí na edição. Eu vou colocar um de cada vez para vocês ouvirem, e aí vocês me dizem qual vocês acharam mais alto. Eu vou dar minha opinião, mais alto e maior qualidade, obviamente, também. Então, vamos lá, vamos ouvir agora. E aí, o que vocês acharam? Talvez essa não tenha sido a melhor música para testar aí com mais precisão os alto-falantes, mas definitivamente deu para testar os graves, né? Então vou falar minha opinião, mas eu quero que vocês comentem aí para eu saber também a opinião de vocês. Eu achei o S21 Ultra muito alto, realmente ele era bastante alto. Ó, uma notificação aí. O S22 Ultra perceptivelmente mais baixo o volume, a presença dos graves também não achei tão forte. E o S23 Ultra eu achei assim, eu vou dizer, tão alto quanto o S21 Ultra, mas um som mais nítido, com um grave bem presente. Então definitivamente eu achei que os alto-falantes do S23 Ultra são os melhores aqui entre os 3, mas o do S21 Ultra tá absurdo, e o do S22 Ultra levemente abaixo dos outros dois. Eu não sei o que a Samsung mudou aqui, mas definitivamente dá para notar uma pequena diferença. E vale dizer, pessoal, disclaimer aqui, né? Os 3 com o Dolby Atmos ligado, tudo certinho, tá? É que eu não vou ficar mostrando tudo isso aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas assim como nos testes da tela a gente deixou o brilho no máximo, brilho extra ligado nos dois, aqui que tem essa função, mesma resolução, mesmo modo de tela, aqui também tudo justo, tá? Tudo certinho. Bom, chegou a hora da gente falar de desempenho, realmente a performance desses 3 smartphones no dia a dia e também em tarefas mais pesadas. Acho que é o ponto mais crítico aqui, o que talvez faça as pessoas mais quererem trocar de smartphone. E aqui a gente tem um assunto bem interessante, definitivamente, para discutir. Eu vou colocar aqui
todas as especificações para que vocês possam ver em mais detalhe e a gente não ter que ficar falando de absolutamente tudo aqui. Mas o principal que eu tenho para falar é, começando aqui pelo S21 Ultra, a gente tem um Exynos 2100, um processador da própria Samsung, que vinha insistindo no Exynos há muito tempo, e o 2100 foi aquele que era para mudar a direção que o Exynos estava indo, que estava sendo muito criticado. Definitivamente ele foi uma melhoria, mas não foi suficiente para a galera amar o Exynos. Ele continuou sendo um pouco atrás do Snapdragon, esquentava um pouco mais, gastava um pouquinho mais de bateria e a performance não era tão estável nessa geração. Mas ainda assim foi um processador que trouxe bastante evolução para a linha Exynos da Samsung. E aí foi o último S que a gente teve no Brasil usando o Exynos. Depois, na linha S22, com o S22 Ultra, veio o Snapdragon 8 Gen 1, ou melhor, 8 Gen 1, né, pra gente falar tudo em português, que aí sim, um Snapdragon fantástico. A Samsung deu o braço a torcer e começou a lançar, aqui no Brasil pelo menos, né, a linha com o Snapdragon, e aí não teve muito o que reclamar, um processador fantástico, com um desempenho fantástico e uma eficiência energética bastante notável. Para quem saiu como eu do Exynos para o Snapdragon, deu para notar a melhoria na bateria, e vale lembrar que os três têm o mesmo tamanho de bateria, né? São smartphones no papel muito parecidos, mas na prática bem diferentes. E aqui o salto de performance era gigante, o salto de economia de energia era bem grande também. Processamento fotográfico, enfim, vários detalhes que dava para perceber como o Snapdragon se sobressaía. E agora na linha S23 não existe mais opção com Exynos, a Samsung está deixando o Exynos somente para a linha de intermediários, e nos tops de linha foi completamente substituído pelo Snapdragon. E aqui então a gente está falando do 8 Gen 2, a evolução desse processador, só que nesse caso aqui é o 8 Gen 2 for Galaxy, que a Samsung está fazendo basicamente uma parceria uma parceria ainda maior com a Qualcomm, né? E lançando aí um processador levemente personalizado. Basicamente a gente tem um overclock que deixa o processador mais rápido para a linha S23. E aqui, além de tudo isso, né, a gente tem a promessa de um ganho bastante significativo de performance de GPU para games, em questão de vídeos e fotos também. E claro, a gente espera algo ainda mais eficiente. Então, vamos ver se esse é o caso. Vou falar um pouco da minha experiência e fazer aqui alguns testes com vocês. Estou aqui com os três smartphones rodando o Geekbench 6, como vocês podem ver. É um novo Geekbench, né? Foi lançado recentemente. Segundo os desenvolvedores, é um teste mais preciso, que analisa melhor aí o dia a dia. Ainda estou me acostumando com esse teste, mas eu acho que vale já a gente testar por aqui para ver números aí de fato da diferença entre os três. E também quero testar o aquecimento. Eu vou pegar um termômetro para a gente ver quanto eles vão aquecer ao longo do teste. Eu volto quando eles estiverem terminando. Falei que eu voltava no final, mas eu achei interessante a gente fazer um checkpoint aqui. Eu comecei os três ao mesmo tempo, o S23 Ultra já está bem avançado, o S22 Ultra na sequência e aí o S21 Ultra. Vou mostrar as temperaturas para vocês. Começando aqui no S22 Ultra, vamos ter 38,5, tá? Então já tá realmente mais quente, já começa a ser uma temperatura um pouquinho mais elevada, 36,9, 37 no S23, vamos ver no S21, com o tal do Exynos, por enquanto tá se mostrando ser o mais friozinho aqui. E para falar também, o S22 Ultra, eu notei que ele estava um pouquinho mais quente com os primeiros testes que a gente estava fazendo aqui, levemente mais quente, até estranhei um pouco isso. Bom pessoal, os três finalizaram o teste aqui. Vou mostrar a temperatura antes de tudo, aí a gente comenta dos resultados. O S23 terminou antes, então ele já está esfriando, mas ele chegou em 37,7, 41 aqui no S22 Ultra e no S21 Ultra quase 38. Então, de fato, aqui quem esquentou mais foi o S22 Ultra, e eu acredito que isso acabou gerando nele um estresse que baixou o resultado dele. Pode ver que o S21 Ultra foi melhor no multicore, apesar de ter sido um pouco pior no single core, e eu acho que esse teste acabou ficando um pouco irreal aqui no S22 Ultra, mas eu tenho uma explicação para isso ter acontecido. O S23 Ultra já vem com a One UI 5.1, e o S22 Ultra eu atualizei ele hoje para o One UI 5.1 que lançou recentemente para essa linha. No S21 Ultra ela ainda não lançou, deve lançar nos próximos dias. E aí eu acho que essa atualização talvez ainda não tenha caído muito bem no S22 Ultra, por isso ele esquentou mais e como consequência acabou tendo um resultado mais baixo.
porque aí também pega até mal, né? Eu elogiei tanto o Snapdragon aqui e ele foi pior que o Exynos. Não é bem o caso, tá, pessoal? Talvez essa atualização tenha causado sim alguma diferença, mas eu tenho certeza que esse resultado pode ser melhor aqui. Mas vamos falar do S23 Ultra, que salto enorme em relação a qualquer coisa que a gente visse aqui, é um salto bastante grande. Olha o single core, que coisa absurda, quase 2.000 pontos. A gente ainda não tem muita referência do Geekbench 6, mas é um smartphone que passa dos 5.000 pontos no Geekbench 5, então de fato tá extraordinária essa performance aqui no S23 Ultra. E já que estão falando aí de um grande ganho de performance de GPU, eu quero fazer o teste aqui no Geekbench para a gente ver de fato em números, né, se existe esse ganho e quão grande ele pode ser. Então vou deixar eles esfriarem aqui por alguns minutos para tentar ter um resultado um pouco mais justo, e aí vou rodar e trago o resultado para vocês. Hoje definitivamente não tá um dia bom para o S22 Ultra, mais uma vez é um resultado bem abaixo, e de novo ele estava mais quente, então talvez algo na atualização, enfim, eu precisaria reiniciar ele e tal, mas como aqui é vida real, vamos seguir do jeito que tá. E aí de novo o S23, um resultado bem bacana, não sei de novo comparar aí esse resultado com outros aparelhos, né, porque esse Geekbench é novo, mas dá para ver aí um salto considerável em relação ao S21 Ultra, que eu achei assim um resultado que parece bem honesto, tá? Então o S21 Ultra ele tem uma GPU razoável e eu acho que continua sendo perfeitamente suficiente para hoje em dia, né? Para os dias de hoje, 2023. E aí, pessoal, eu queria aproveitar para falar de forma geral do desempenho que eu notei aí utilizando os três, né, na vida real de fato. E eu fiz um teste bem bacana, que é utilizar os três aí para editar vídeo usando o LumaFusion, que é o app aí talvez mais completo e mais pesado de edição de vídeo mobile, e usando isso no DeX e ainda utilizando o Multistar, vários nomes difíceis, para rodar o DeX em 4K no monitor 4K que eu tenho aqui em casa. Então acho que o teste mais pesado que dava para fazer aí utilizando o processamento dos três, e eu posso falar do desempenho, como eles se saíram no meu uso. Inclusive o S23 Ultra eu editei o vídeo de unboxing dele usando o LumaFusion no computador. Eu vou até colocar uma fotinho aí para vocês verem que é verdade que eu tô falando. Bom, então o que eu posso dizer aqui do desempenho dos três nesse tipo de uso? O S23 Ultra, não preciso falar nada, foi absurdo, assim, rodou incrivelmente bem. Ele aqueceu sim, mas nada assim que passou do normal. E óbvio, ele fica ali em cima da mesa, então você nem nota também. Então assim, rodou perfeitamente, tudo bem, não era um vídeo muito longo que eu editei com ele, mas de qualquer forma não percebi nenhum engasgo, nenhuma queda de frame, o playback do vídeo rodando perfeitamente. E também eu coloquei alguns vídeos no YouTube em 4K, coisa que também estressa bastante os smartphones, né? E assim, perfeito, sem problema, com apps aberto, enfim, um desempenho realmente fantástico. E aí quando eu passo para esses dois aqui, eu já senti algumas diferenças. No S22 Ultra, por exemplo, num vídeo mais longo, vídeos como esse aqui, depois de um tempo de edição, muitos vídeos na timeline, o playback em 4K acaba pesando um pouco e às vezes você nota uma queda de frame, uma lentidão que acontece assim de vez em quando. De qualquer forma, perfeitamente utilizável, continua sendo uma bela de uma máquina, e roda muito bem esse tipo de coisa, dá pra fazer tranquilo, mas você nota de vez em quando. Já no S21 Ultra, eu diria que ele fica perto do desempenho do S22, essa lentidão, às vezes uma queda de frame ocorre um pouco mais frequentemente, mas ainda assim dá pra editar. Eu já editei vídeos bem grandes no S21 Ultra, exportei sem ter grandes problemas, então roda muito bem nessa configuração que eu falei pra vocês, que realmente é um estresse bem grande nos processadores. E assim, eu fico feliz de dizer que os três aqui, a gente tá falando de 3 gerações, 2 anos, né, pra trás a gente tá falando, e aqui os três vão atender muito bem, às vezes, uma pessoa que tem um uso um pouco mais profissional, um pouco mais pesado. Mas aí, de fato, o S23 Ultra tá numa outra categoria, tá num outro nível de performance. Mais pra frente quero trazer um teste com games e talvez ali alguns usos mais pesados. E aí vai dar para ver o real potencial desse smartphone aqui no desempenho dele. Bom, essa seria a parte que eu entraria em detalhes aqui sobre as baterias,
mas como vocês podem ver, ainda está muito cedo para eu analisar a bateria do S23 Ultra. Eu ainda não tive muitos dias de uso, nem deu para testar de fato a duração da bateria, então não vou me aprofundar muito aqui. Só quero dizer que as especificações, como vocês viram, mesmo tamanho de bateria, o que vai mudar aí são os processadores, brilho de tela, todas aquelas coisas que a gente já conhece. E aí o que eu pude notar, em geral, é que o S21 Ultra, até pelo processador, talvez tenha um gasto mais elevado, tipo, pelo tamanho da bateria que ele tem, eu diria que a duração da bateria não surpreende, mas também não te deixa na mão, vai? É um smartphone que dá, se você tomando ali certas precauções, dá para você fazer ali um uso mais intenso e sem ficar na mão no final do dia. Mas você tem que saber com o que você está lidando. Você esperaria um pouco mais do tamanho da bateria dele, principalmente se você vende um intermediário que tem uma bateria muito boa, e aí você acha que você vai ter uma bateria ainda melhor no top de linha, e não é tanto o caso do S21 Ultra. No S22 Ultra, como eu falei, o processador é muito mais eficiente, então eu noto que ele tem sim um desempenho melhor de bateria. Dá para ficar mais seguro, enfim, é um smartphone que dura muito bem ali, a bateria eu acho que dura bastante. Mas mesmo assim, eu acho que ainda daria para esperar um pouco mais de um smartphone com 5.000 mAh de bateria, principalmente quando você compara com os iPhones que tem uma bateria bem menor e uma duração assim fantástica. E aí, como eu disse, do S23 Ultra eu ainda não posso dizer muito, mas pelo que eu ouvi dizer por aí, o pessoal tem elogiado bastante a bateria de toda a linha S23. Então acho que essa eficiência está realmente fora do comum desses smartphones, e eu espero que eu possa dizer para vocês aí em um vídeo futuro que eu tô vivenciando isso, né? A gente sabe que aqui no Brasil nem sempre os testes são iguais aos que a gente vê fora do país, né? A gente usa muito o WhatsApp aqui, é um aplicativo que gasta muita bateria, a gente tem a rede, o Wi-Fi, a rede 4G muitas vezes é diferente, então fica aí também essa observação, a rede 5G também, por que não, né? Então, vamos ver, eu vou trazer o meu uso para vocês em breve, e aí a gente vai conversando, mas o que eu pude ver aqui é o standby, ele ficou algumas horas parado aqui no estúdio, baixando ali alguns aplicativos, fazendo algumas atualizações, e assim, foi fenomenal, não caiu nem, sei lá, 1% em um intervalo de umas 4, 5 horas em standby, então achei bem positivo. Mas vale dizer que é um smartphone novo, né, e não tem praticamente nem alguns dias de uso, então é de se esperar que tenha uma bateria muito boa. Então vou atualizando vocês sobre isso, tá? Contem da experiência de vocês com os outros smartphones aqui, para eu saber o que vocês acham da bateria deles. E por fim, vamos falar das câmeras, é um ponto também que eu não vou poder me aprofundar tanto agora, mas que eu pretendo me aprofundar bastante nos próximos vídeos. Então, se você quer ver isso, se inscreve já aí no canal e a gente vai falar bastante das câmeras. Já fiz alguns testes, porque eu fiquei muito curioso, então vou falar um pouco do que eu percebi já logo de cara, mas em breve vou trazer comparativos, algumas análises mais profundas. Então vamos lá, basicamente o que a gente tem de diferença aqui nesse lineup? A gente tem no S22 e no S21 basicamente o mesmo set de câmeras, né? Eu vou colocar aqui as especificações para vocês verem, basicamente o mesmo set, e aí o que muda no S23 Ultra é a câmera principal que vai para 200 megapixels, um sensor novo, enfim, vida nova. No S23 Ultra ainda temos muita coisa para analisar aqui, mas já dá para saber que vai ter algo diferente. E aí o restante das câmeras, o modo macro, ultra wide, a gente não tem muitas diferenças, a telefoto, aí vai ser mais questão de processamento e software. Vale até mostrar para vocês aqui, vocês podem ver que a lente telescópica de zoom de 10 vezes, ela é quadradinha, e aí vocês vão notar, e aí também vale dizer aqui o sensor de foco, esse aqui é um sensor para ajudar no foco, e a lente de 3 vezes. Vou pegar aqui nesse S22 Ultra para vocês verem que a configuração é basicamente a mesma, olha só o quadradinho aqui, o laser, e no S23 Ultra também a mesma coisa, tirando que são maiores, mas é mais uma questão de design mesmo, olha só. Então basicamente a mesma configuração nas lentes. E a principal promessa da Samsung é que a linha S23 faz vídeos melhores no geral e vídeos e fotos noturnas melhores também. E aí o que eu pude testar, ainda não consegui entrar nessa questão noturna, mas eu testei principalmente comparando aqui, porque eu acho que o salto evolutivo é maior e a gente pode ver em mais detalhes, S21 Ultra com o S23 Ultra. Então fiz alguns testes de zoom das câmeras para vocês darem uma olhada
aqui. Então a gente tem essa primeira foto aqui. Vou até afastar um pouco o S22 Ultra aqui para vocês verem em detalhes. Essa primeira foto eu fiz utilizando os modos de 108 megapixels e 200 respectivamente. Então aqui a gente tem a foto, eu quero aproximar para que vocês vejam no detalhe mesmo qual a diferença. Então aqui eu queria testar o quão longe a gente consegue chegar aproximando nas fotos, vendo os detalhes e ver se faria diferença ter tantos megapixels a mais. E eu acho, deixa eu ver se no vídeo tá bem claro, mas para mim ficou bem claro que 200 megapixels definitivamente trouxe mais detalhes e para vocês verem como a gente está distante nessa foto, né? Realmente é um arquivo gigantesco que as duas câmeras produzem. Olha isso, cara, é fantástico. Olha como tá distante, né? E aí eu vou mostrar o zoom aqui nessa região para vocês também verem. Teoricamente a gente está falando da mesma câmera, né, de telefoto, só que os resultados, o processamento é muito diferente. Então vou até virar aqui para vocês verem. A gente tem os dois aqui, ó. Esse é um zoom daquele mesmo ponto que vocês acabaram de ver a foto, de 10 vezes aqui no S21 Ultra, 10 vezes aqui no S23 Ultra. Tirando aí a diferença no brilho da tela, de fato existe uma diferença de processamento muito grande. O S23 Ultra ele deixa a foto mais clara no geral, e com mais profundidade, eu tive essa impressão. Então se a gente aproximar aqui, parece que os prédios têm uma distância maior entre eles. Enfim, eu não sei dizer, as sombras, o processamento aqui é bastante diferente. O S22 Ultra que está aqui tem um processamento já mais parecido com esse do S23 Ultra. Eu já tinha notado essa melhoria no processamento das fotos com zoom no S22 Ultra. Depois vale um comparativo a gente analisar isso. Mas eu sinto que o S23 Ultra aprimorou isso ainda mais, tá? E aí eu vou partir para uma 30 vezes de zoom para vocês verem isso ainda mais evidente, né? Quando a gente se aproxima mais distante, fica mais claro ainda, né? Olha só o letreiro aqui. E vale lembrar, né, gente? Olha a distância que a gente estava desses objetos. Olha a leitura da placa aqui. Isso é fantástico, tá? Isso aqui tá praticamente 3 km na minha casa e olha quanta leitura a gente tem nessa foto. E aí eu tenho zoom de 100 vezes, só para de fato vocês verem como melhorou o processamento. Olha o amarelo do prédio, muito mais fiel, o verde aqui do letreiro. Enfim, tudo questão de pós-processamento que a Samsung vem implementando de forma brilhante aí, na minha opinião. Que evolução, né? 2 anos de evolução. Você pode pensar pelas especificações que não mudou nada e aí você vai lá e vê resultados assim que você não consegue acreditar, né? Muito fantástico mesmo de ver. Então fiquem atentos aí para o meu comparativo. Eu devo trazer aí em breve novidades para vocês assistirem. Então vamos concluir esse vídeo e falar um pouco sobre o que vale a pena, o que não vale e se vale o upgrade para o S23 Ultra. Basicamente, pessoal, como alguém que já usou os três, eu posso dizer que a experiência é bastante parecida, tá? Tem uma coisa que pega muito no emocional, que é o fato do S22 e S23 Ultra serem basicamente uma continuação da linha Note, né? Então isso para mim pesa demais, ter a S Pen, tudo isso, para mim é muito legal. E também a questão da câmera, que a gente tem sutilezas, pequenas melhorias que agregam bastante nessa questão do zoom. Tudo isso é interessante, o Expert RAW integrado mais no smartphone, mais otimizado, podemos dizer assim, é interessante. Mas eu vou dizer para vocês que o S21 Ultra tá fantástico, ele tá longe de estar velho, assim, é um smartphone que continua sendo absurdo e eu acho que pelo preço que ele está sendo vendido por aí, você encontra, né, alguns semi-novos aí, vamos dizer assim, vale muito a pena, cara. Nem pensa em pegar um intermediário ou um S21 Ultra, vai direto pro Ultra, que é outra pegada, enfim. Você vai se sentir basicamente no mesmo nível que esses outros caras aqui. E é porque você vai estar, né? São pequenas diferenças, pequenas minúcias que acabam fazendo as diferenças. Então, falando em upgrade, você sair do S21 Ultra para um S23 Ultra, eu acho que dá para pensar, se você tem um smartphone como algo essencial na sua vida, de repente você produz ali algum conteúdo, ou realmente usa bastante, de repente a bateria do seu S21 Ultra não está te atendendo, a câmera talvez não esteja te deixando tão satisfeito, ela tem alguns problemas de foco que foram corrigidos nesses mais novos, dá para você pensar. Se você achar um bom negócio, eu acho que dá para fazer um bom negócio com a Samsung, pré-venda, enfim, ainda dá tempo, talvez. Eu acho que compensa para esse tipo de usuário, mais heavy user, que usa muito smartphone, está sempre com ele na mão, pode sim valer a pena esse salto.
Já do S22 Ultra para o S23 Ultra, já estou me confundindo todo aqui, eu não acho que tem como justificar muito, sabe? É aquilo, é uma pessoa que talvez, como eu, consegue extrair algum tipo de... Cara, eu acho que assim, se você consegue ganhar dinheiro com seu smartphone, se ele te serve para o trabalho, para uma produção de conteúdo, algo um pouco mais sério, aí sim, né, você vai achar um bom negócio, vai fazer ali uma troca e vai trocar praticamente todo ano de smartphone. Agora, para qualquer ser humano normal, os ganhos de bateria, os ganhos de performance, os ganhos de câmera vão ser muito minúsculos, você mal vai notar. É mais para uma pessoa que está muito antenada ali, muito ligada de fato, que vai notar esse tipo de diferença. Então não faz sentido essa troca. Eu acho que isso é até meio óbvio de dizer, né? A gente sempre sabe. Mas eu acho que é aquilo, né? Já deu, no pouco tempo de uso, já deu para notar que para quem é muito ligado a isso, para quem de fato trabalha com o smartphone, você vai notar. Eu nunca vi um Galaxy tão fluido assim, né? Tipo, o uso tá absurdo aqui. Extremamente ligeiro aqui, o smartphone tá fantástico. Faça um bom negócio, mas não sinta o desespero de trocar de smartphone, porque estamos falando aqui de basicamente 3 tops de linha atualmente, né? 3 tops de linha que podem continuar sendo tops de linha atualmente. Se a Samsung simplesmente disfarçasse esse aqui desse aqui, ainda assim ia vender muito, né? Porque continua sendo especificações fantásticas e, como vocês viram no papel, praticamente idênticos. Então é isso, pessoal. Me digam o que vocês acharam do vídeo. Me deem sugestões para os próximos comparativos e me digam qual desses 3 vocês preferem no dia a dia de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau!